pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e que o quórum de alunos assistindo às aulas seja maior, né? Ainda tem aluno de primeira série que não está fazendo as atividades, que não está assistindo às aulas, e isso vai ser um problema, pessoal. Então, eu peço a colaboração dos que estão assistindo, que avisem os coleguinhas, olha, vocês têm que assistir a aula, senão a coisa vai ficar feia, né? Por favor, ajudem a professora nesse sentido. Na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar com reportagem, que é um outro gênero textual igualmente importante para as nossas atividades, tá? Mas, antes de falarmos da reportagem, nós vamos corrigir os exercícios 1, 2 e 3, lá das páginas 8 e 9 do nosso material, que foi passado como tarefa. Toda semana você vai ter uma tarefa que envolve a escrita. É importante que você realize e, para quem está sem o material em casa, não tem problema, acessa a plataforma Uno, que o material está disponível lá. Então, você acessa a plataforma e você vai ter ali o livro do aluno, o livro interativo, para você fazer as atividades, tá? Então, isso é bem importante para você acompanhar aí os conteúdos que estão sendo trabalhados. Então, vamos lá para o nosso material. Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu, ok? Vou dar uma olhadinha aqui no meu e você olha o seu aí. Então, vamos lá, né? Primeiro exercício, objetividade no jornalismo. Releia estas frases da notícia sobre a ocupação da escola. Eles não deixaram professores e servidores administrativos da escola trabalhar. Uma outra frase, uma prova que estava marcada para algumas classes ontem precisou ser suspensa por causa da ocupação. E a terceira frase, o movimento ocorre de maneira pacífica. Letras A e B nesse primeiro exercício. Em letra A, imagine que você seja editor no jornal e queira despertar nos leitores maior simpatia pelo movimento das ocupações. Qual ou quais dessas frases você omitiria? Então, veja, se você quer despertar a simpatia, você vai omitir frases que possam fazer o seu leitor entender que o movimento não é legal. Então, omitir as duas primeiras frases, né, em que você tem lá, eles não deixaram professores e servidores administrativos da escola trabalhar, e a suspensão da prova são fatores negativos quando você quer despertar simpatia em quem está lendo o texto pela causa, né? Já a letra B, e se você quisesse despertar maior antipatia pelo movimento, qual ou quais frases omitiria? Aí, a última frase, né? Se você quer que as pessoas tenham uma recusa em relação ao movimento, você tira a frase que diz que o movimento ocorre de maneira pacífica. Tá? Essas são maneiras de você induzir o seu leitor a algum tipo de entendimento. Segunda questão. Agora, compare o título dessa notícia com o de outra sobre tema semelhante. Então, nós temos ali, estudantes ocupam colégio liceu, manchete do Jornal Popular de Goiânia. E a segunda, alunos invadem Américo Brasiliense e Galeão contra a reorganização, que são, a manchete foi publicada no Diário do Grande ABC de Santo André. Pergunta: a escolha dos verbos ocupar ou invadir também pode despertar maior ou menor simpatia do público quanto à atitude dos estudantes? Aí pede para você explicar a sua resposta. O que eu estou esperando que você tenha entendido aqui? Olha só, se você escolhe ali o verbo invadir, a simpatia em relação ao movimento vai ser menor. Por quê? Porque invadir, você está sugerindo uma ação inapropriada ou violenta. Agora, quando você escolhe o verbo ocupar, a sugestão é outra. Você está indicando ali a ação de alguém que está se fazendo presente em um lugar que é seu por direito. Então, veja que o verbo invadir desperta menor simpatia. E o verbo ocupar, maior simpatia, ok? E o terceiro exercício, leia um trecho de manual de redação dirigido a jornalistas. Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. Isso não o exime, porém, da obrigação de ser o mais objetivo possível. Para relatar um fato com fidelidade, reproduzir a forma e circunstâncias das repercussões, o jornalista precisa encarar o fato com distanciamento e frieza, o que não significa apatia nem desinteresse. Consultar
outros jornalistas e pesquisar fatos análogos ocorridos no passado são procedimentos que ampliam a objetividade possível. E aí a pergunta é a seguinte: discuta com os colegas e o professor, o que não foi possível, infelizmente. Qual é a relação entre esse trecho do manual e as observações que vocês fizeram nas questões anteriores? Depois da discussão, explique por escrito o que se pode entender por objetividade no jornalismo. Aqui a gente tem uma resposta pessoal, mas eu coloquei algo que eu espero que vocês tenham compreendido. Veja, uma objetividade total é impossível, não tem como. Se você usa, por exemplo, um adjetivo para qualificar alguma coisa, ele já está deixando de ser totalmente objetivo. Vai ter mesmo que 1% de subjetividade, mas vai ter. Então, o que é legal você perceber? Quando você está trabalhando com texto do gênero jornalístico, é importante entender que o foco é a transmissão da informação. Então, essa maior objetividade é consequência do quê? Do bom senso do profissional da área, da responsabilidade que ele tem em relação às funções que deve cumprir. Tá? Então, uma notícia é um texto mais objetivo, cujo foco principal é a transmissão de informações. E essas informações serão transmitidas de melhor ou pior forma, dependendo sempre de quem está fazendo essa transmissão, ok? Agora que a gente já corrigiu os exercícios, opa, professora, você esqueceu de ligar na tomada do seu computador? Sim, professor, o que você está fazendo agora? Ligando na tomada, para que eu não tenha que fazer essa aula toda de novo. Desculpe aí, pessoal, ato falho, né? Produção caseira, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai para o assunto novo, que é a reportagem. E a pergunta é, você acha que reportagem é a mesma coisa que notícia? E eu acredito que eu estou ouvindo neste momento um sonoro não, não é a mesma coisa. Embora reportagem e notícia pertençam à esfera jornalística e sejam textos que transmitem informação, há significativas diferenças entre as duas modalidades. Aliás, eu pedi a você que tivesse em mãos uma notícia, né? E eu espero que ela esteja aí, porque vai te ajudar nesta aula e nós vamos utilizar ainda essa notícia, não descarte, nas próximas atividades, tá? Então, enquanto a notícia, ela vai transmitir, ela vai ter a preocupação em transmitir uma informação sobre um fato de forma mais direta, mais pontual, e aí você pode olhar para a notícia que você escolheu e ver que a extensão dela, inclusive, é menor. A reportagem, ela explora de forma mais intensa o fato que ela está informando. Então, a reportagem, ela produz o que a gente chama de aprofundamento. Toda reportagem é, portanto, maior que uma notícia, mesmo muitas vezes se referindo aos mesmos fatos, tá? A extensão da reportagem é outra. Por quê? Porque reportagem é um gênero discursivo da esfera jornalística que busca informar sobre um fato ou tema atual de forma ampla e aprofundada. Então, você sempre vai saber mais em relação ao fato quando você lê uma reportagem e não uma notícia. A notícia te dá informações, aliás, construídas em torno daquelas perguntas, né? O que, quem, quando, como, onde e porquê. A reportagem, ela vai entender e aprofundar o porquê e o como. Então, você vai saber muito mais. A reportagem, ela tem um caráter, um viés investigativo, inclusive. Por isso, não são a mesma coisa, embora ambos pertençam à esfera jornalística, tá? Para a gente poder entender isso, lá no nosso material, na página 15, tem uma reportagem muito bacana, cujo título é Press Start, Onde a Aventura Começa, assinadas pelas repórteres Juliana Cordeiro e Paula Nishizima. Essa matéria originalmente foi publicada na revista Viração, que é uma publicação de Curitiba. E o print que você está vendo aí, eu tirei do site da revista, olha que bacana. Então, o que a gente faz? A gente dá uma olhadinha lá agora no nosso material, vamos lá? Então, vamos pegar aqui no meu material, né? Estamos já na página... No nosso capítulo 2, né, reportagem, estamos na página 15. E a matéria diz o seguinte, ó, Press Start, onde a aventura começa. Mergulhe no mundo dos games e descubra que ele pode ser bem maior do que você imagina. Deuses enraivecidos, criaturas mitológicas, assassinos profissionais ou a fauna e a flora de uma ilha desconhecida. Os desafios a serem enfrentados podem ser os mais diversos quando se busca alcançar um objetivo.
Mas não se preocupe, você não está sozinho. Outras criaturas e seres poderosos estão dispostos a ajudá-lo, sem contar o apoio dos amigos mais próximos. Ainda assim, a jornada será longa. Aquele que ingressar deve estar pronto para enfrentar seus medos mais profundos e abrir mão de itens valiosos em prol de um bem maior. As recompensas, por outro lado, serão reconhecimento pelo trabalho e, por que não, riquezas inestimáveis. Que atire a primeira pedra quem nunca, ao menos uma vez, se deixou levar por enredos e conflitos como esse. Se você sabe do que estamos falando, meus parabéns, você está definitivamente no universo dos games. Se você acha que os games mobilizam esforços apenas no mundo virtual, pense duas vezes. Inúmeros eventos são organizados e preparados por empresas do ramo, fã-clubes ou até mesmo grupos de amigos apaixonados por um game ou gênero específico, sem contar que na própria rede é possível fazer contato com pessoas dos mais diferentes cantos do mundo. Se, por outro lado, você é do tipo que prefere uma boa interação cara a cara, os RPGs, Role Playing Game, de mesa, vão cair como uma luva. Jogar games eletrônicos é uma coisa mais individual. É um jogo que se joga sozinho. RPG, por sua vez, é um jogo de contar histórias. Você senta com seus amigos ao redor de uma mesa e conta histórias. E a graça do jogo é ver essa história seguir em frente, defende o game designer Guilherme Korn. A estudante de ensino médio do Colégio CEPAM de Ponta Grossa, Mariana Macedo, de 16 anos, viu no RPG uma forma de aguçar sua criatividade. Eu até tinha interesse em jogos eletrônicos, mas nunca consegui me adaptar. Acho que o melhor do RPG de mesa é poder imaginar, por isso prefiro ele ao game de computador. Explica. E a reportagem é longa, né? Ela continua ali na página 16 e na página 17. Aí eu vou pedir para você dar um pause nessa aula agora e finalizar a leitura. Para a atividade que eu tenho proposta para a aula, o início da leitura da reportagem é suficiente, mas para você fazer as atividades que serão delegadas, é importante que faça a leitura da reportagem toda. Se você está em mãos com a notícia que foi solicitado, você já percebeu que a reportagem ela se estende, né? A parte que eu li aqui para vocês foi a parte introdutória. Veja que, inclusive, existe ali uma espécie de interação com o leitor. O jornalista se permite conversar com você, e isso é uma das estratégias utilizadas para a extensão do texto ser maior. Ele está falando sobre games, né? Ele está falando... aliás, eu li uma matéria muito legal falando de profissões do futuro e os esportes, né, que envolvem esses games, é uma das profissões que jovens estão abraçando para um futuro não muito distante. Vale muito a pena você que gosta dar uma olhadinha sobre isso, porque pode ser uma profissão bem rentável, né? Vai se tornar um atleta de e-games. Achei isso super legal. Mas voltando aqui para o nosso trabalho, veja que o texto ele vai se ampliando, então o aprofundamento, o pensamento, a proposta de reflexão em relação a tudo aquilo que está sendo colocado ali é algo muito presente nesse texto, e você vai ter essa percepção muito mais clara se você fez o que eu pedi, se você pausou a aula e finalizou a leitura. O que se propõe em relação a esse texto? O que nós vamos fazer como atividade? Então, as diferenças em relação à notícia e reportagem, elas se tornam visíveis quando a gente finaliza a leitura. Por isso, nós vamos juntos realizar o exercício 2 da página 18. Pega lá o seu material, que é isso que a gente vai fazer agora. O que o exercício diz? Entre as afirmações a seguir, identifique as que refletem características linguísticas dessa reportagem, né? Então, o que a gente percebe ali de particular, de peculiar nesse texto? Então, nós temos algumas afirmações. O texto, às vezes, dirige-se diretamente ao leitor, simulando um diálogo com ele. Acabamos de ver isso, né? São usados verbos no modo imperativo, o que reforça a sensação de contato direto com o leitor. Se você observar lá no início, eu vou até voltar aqui, ele diz assim, mas não se preocupe, você não está sozinho, outras criaturas seres poderosas estão dispostas a ajudá-lo, sem contar o apoio dos amigos mais próximos. Não se preocupe você, isso é imperativo. Aí ele, professor, o que você fez? Eu nem sei o que eu fiz. Eu saí da minha apostila. Voltei. E ele continua, né? Vamos pegar lá, peraí. Então, por que eu consegui sair do aplicativo? Adoro, né, quando eu faço isso.
Eu sou professora de português, eu sou uma amante dos livros impressos. Embora eu tenha um Kobo, que é um leitor de e-reader, né? Serve para fazer leitura de e-books. Tenho 2.000 livros no meu Kobo. Outra hora eu mostro meu Kobo para vocês. Eu estou chegando no material aqui, tá? Que eu consegui, que eu consegui sair do arquivo, voltei na matéria. E aí ele diz assim, ó, que atire a primeira pedra, quem nunca, você sabe do que estamos falando. Então, sim, ele faz uso de verbos no imperativo. O ponto de exclamação, um sinal que exprime uma atividade, é empregado algumas vezes. Ali no início do texto, a gente tem o questionamento no parágrafo 2, né? Não só o ponto de exclamação, mas a interrogação também, porque ele está conversando com você, mas o uso do ponto de exclamação, ele vai aparecer na página, na parágrafo 3, ó, se você sabe do que estamos falando, meus parabéns, você está definitivamente no universo dos games. Então, se isso também é algo presente, vai se tornar recorrente no resto do texto. Não há preocupação em seguir a norma padrão da língua, por isso existem erros de concordância e de pontuação. Não há erros. É importante que você saiba que todo texto escrito, ele precisa seguir a norma padrão. Então, se eu estou trabalhando com a escrita, com a modalidade escrita da língua, a normatividade, ela precisa ser seguida à risca. Então, as regras são todas aplicadas, tá? São usados diversos verbos e pronomes na primeira pessoa do singular. Eu acho, eu gosto. Veja, a gente não percebe o uso de pessoalidade nesse tipo de texto. Ele conversa com o leitor, mas ele não coloca a posição dele. Quando ele usa acha, ele coloca assim, ó, isso tá lá na página 15, no primeiro parágrafo da segunda coluna, logo depois daquele termo, daquele... tá lá um ponto, aí tem um retângulozinho cinza, porque o subtítulo ali foi suprimido, tá? Ó. Se você acha que os games mobilizam esforços apenas no mundo virtual, pense 2 vezes. O achar foi utilizado para conversar com o interlocutor, para promover essa interação, e não para expressar ali posicionamento do repórter, mesmo porque se a gente está falando de uma linguagem jornalística, a objetividade é sempre o que deve ser alcançado. Então, ele deixa de ser 100% objetivo quando ele interage com o leitor, mas nunca apresentando o posicionamento dele jornalista, sim, buscando estimular no leitor algum tipo de emotividade, tá? Letra F. Ó, são empregados alguns termos coloquiais e expressões idiomáticas. Se você observar lá o texto, né, ele faz uso, sim, de algumas colocações bem... pontuais, alguns termos da coloquialidade no próprio início, que ele diz assim, ó, não se preocupe, você não está sozinho. Isso aí é uma marca de oralidade, tá? E a última, o texto apresenta opiniões sobre games, mas não dados numéricos e verificáveis. Veja, a gente já tem ali no finalzinho da primeira página a colocação da estudante do CEPAM, né, da Escola de Ponta Grossa. Quando você continua a leitura, você percebeu que existem dados sim, ó. Por exemplo, a gente tem ali na segunda coluna da página 16, a seguinte informação. De acordo com uma pesquisa feita, é o parágrafo 12 do texto, de acordo com uma pesquisa feita em 2013 pela empresa de pesquisa Newzoo, existem 48,8 milhões de games no Brasil, sendo que 61% deles costumam gastar dinheiro com jogos eletrônicos ou produtos relacionados a eles, e isso é dados estatísticos. Então, o texto apresenta, sim, dados. Por quê? Porque o propósito do texto jornalístico é a transmissão de informação. Então, o exercício queria saber quais eram, dentre essas assertivas, aquelas que se encaixavam nas características linguísticas da reportagem. E aí é importante que você tenha identificado como corretas as afirmativas A, B, C e F, ok? Então, fechamos esse primeiro exercício e essa introdução ao gênero reportagem, tá? Então, aqui eu só tenho a reprodução das sentenças corretas. Ó, o texto, às vezes, dirige-se diretamente ao leitor, simulando um diálogo com ele. São usados verbos no modo imperativo, que reforça a sensação de contato direto com o leitor. O ponto de exclamação, sinal que exprime emotividade, é empregado algumas vezes. E são empregados alguns termos coloquiais e expressões idiomáticas, ok? Agora, vou deixar para você uma tarefa. Então, para finalizar
toda essa atividade. Olha, eu estou assim, providencial com as trocas na digitação, né? Responda aos demais exercícios do capítulo 2, páginas 18 a 21, lá do nosso material didático. Se você tiver dúvida, sabe que pode usar o Mural no Classroom, registra e eu vou conversar com você e eu vou esclarecer a sua dúvida, tá? É importantíssimo que você faça as atividades, tá? Então, exercícios ali da página 18 a 21. Ah, professora, é muito, mas é importante que você realize. Veja que o 2 a gente já fez, mas os demais exercícios, eles são bem tranquilos. Em relação à notícia que eu pedi, tem essa notícia em mãos, nós usamos hoje para estabelecer uma comparação, mas a gente vai utilizar ela muito em breve para uma atividade avaliativa, tá certo? Então, um beijo para você, faça toda a tarefa, certo? É a sua vez e nós nos encontramos na próxima aula. Até lá! Tchau!